Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho dar algumas dicas de utilização do CH32V003, assim como outros microcontroladores da família da WCH. Essas dicas vão ser referente à configuração e uso de pinos. De repente você está tendo algum problema e não sabe de onde está vindo aquele problema, pode ser do que eu vou falar hoje, porque alguma configuração de pino pode causar um erro, não está no seu software, está tudo corretinho lá, mas você não consegue fazer o projeto andar para frente. Então, hoje eu vou estar falando exatamente sobre isso. Bom, e a primeira dica que eu dou para você: evite o máximo que você puder usar os pinos do porte A do PA1 e o PA2. Evite usar eles como entrada. Como saída push-pull, eles funcionam perfeitamente, tanto como corrente sync como corrente source, que seria o pino negativo do LED nos pinos do porte A ou o pino positivo nos pinos do porte A. Funciona perfeitamente. Isso aí não tem problema. Então, como saída push-pull, ele é perfeito, funciona perfeitamente. Agora, quando você usa eles como entrada, você pode ter dois problemas. Em questão de conversor AD, em questão de conversor analógico ou digital, pode não ler, como na maioria das vezes não funciona corretamente a leitura, ou na maioria das vezes nem funciona a leitura de valores analógicos. Então, já descarte leitura de valores analógicos no poste A. Segundo, não use como entrada digital também. Por quê? Porque esses pinos, por eles serem especiais, são aqueles pinos que vão no cristal oscilador. Então, por eles serem especiais, eles têm um circuito diferente de todos os outros pinos dentro do microcontrolador. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de não querer ler uma certa borda ou de pull-up ou pull-down. E pode acontecer de você pressionar PA1 e ser registrado PA1 e PA2, ou o inverso, pressionar PA2 e ser registrado PA2 e PA1. E também pode acontecer de o seguinte: se você coloca um resistor de pull-up ou pull-down externo, vamos dizer que você configurou o pino para pull-down, você vai e coloca um resistor externo também para pull-down. Nos outros pinos, vai ficar como um reforço, vai funcionar normalmente. Nos pinos do PA, no porte A, vai ter problema de reconhecimento e possivelmente vai ficar ativando sem ter nenhum pressionamento de botão. E inclusive vai ativar, pode estar o resistor no PA1 e está dando ativamento no PA2. Isso aí já aconteceu comigo. E esses detalhes do poste A não são, não são por acaso. Muita gente, se você fizer uma pesquisa, você vai ver muita gente tendo problema nos pinos do poste A, PA1 e PA2. Então, não sei se foi uma falha de implementação e está para chegar a CH32V002 para mim. Eu vou testar isso para ver o que pode ser. Se pode ser alguma coisa que eles corrigiram, a gente não sabe. Mas muita gente tem problema com os pinos do porte A. A segunda dica que eu vou dar hoje para você é sobre o pino PD7, o pino de reset. Nos microcontroladores PIC, você tem um fuse bit que você seta por software se você quer usar o pino como reset ou como I/O comum. Se você for olhar, a gente vai olhar agora no datasheet, ó. Se você procurar aqui e dar um Ctrl F por PD7, o que você vai ter? Você vai ter lá embaixo, lá, dizendo o seguinte: aqui, essa configuração aqui, ó, para você usar o pino ou como um I/O comum, você põe esse valor, ou como reset, algumas dessas outras funções aqui. Só que não tem um registrador específico, não é muito bem documentado essa parte aqui. E se você fizer por aqui, o que vai acontecer? Geralmente não funciona.
Então, qual que é a solução? Vou dar a solução para vocês agora. Bom, pessoal, no setup de hoje eu tenho o CH32V003 aqui com LED verde no PC0. Então, a gente vem para o software aqui, ó. Aí a gente vai ter o seguinte, esse software aqui está um pouco diferente, por quê? Porque eu estou tentando trabalhar de uma maneira mais otimizada para conseguir mais memória, né? Uma otimização. Isso aí eu pretendo passar para vocês também, porque dependendo do projeto que a gente for trabalhar, a gente precisa de mais memória, e a memória, como a gente sabe, é limitada. Então, basicamente eu configuro os clocks aqui, do PA, do porte A, do C e do D. Esse 14 é o bit da UART, mas eu não vou usar hoje. Eu configuro o PC0 como saída push-pull, que é o pino que está o LED. E aí eu fico invertendo aqui o pino 0 do porte C e dou esse delay aqui, que é esse delay aqui que eu estou usando como pooling. Porque eu não estou usando a função de delay padrão. Muito bem, eu vou compilar isso aqui e fazer o download para a gente ver. Então eu corto aqui, ó, olha lá, tá piscando. Só que aí vem o problema. Se eu quero colocar um outro LED, por exemplo, esse LED vermelho aqui, ó, no PD7, o que vai acontecer? No PD7 é o reset. Se eu encosto ali, ó, olha lá, resetou o micro. Então, não vai funcionar. Então, se eu soltei, olha lá. Então, ó, ele reseta em nível baixo. Eu tô servindo de nível baixo, mas se eu jumpear para o GND, não vai funcionar, vai estar em reset. Então, como que eu tiro esse pino de reset para pôr um LED no local? Por exemplo, esse LED aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. De início ele vai até funcionar. Ele vai rodar. Por quê? Porque o pino de reset, se vocês verem, tá um pouquinho aceso, ó. Porque o pino de reset tem um pull-up interno para garantir que mesmo que você não conecte ele a nada, não dê reset e não atrapalhe o funcionamento do microcontrolador. Deixa eu encostar no pino que o LED está encostado ali, ó. Vamos ver. Olha lá, resetou. Bom, então para a gente transformar o PD7 em I/O, o que a gente tem que fazer? O único jeito que vai funcionar mesmo de verdade vai ser o seguinte. Você vem no Moonriver Studio e aí você vem em Tools, Link Utility, que aqui, o que acontece? Deixa eu trocar a tela aqui, esse é o programa oficial do gravador. E nesse programa oficial, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. As mesmas configurações que está lá no manual de referência. Então, é 128 microsegundos e aí vai. E aqui tá, Disable Multifunction, ou seja, desative qualquer coisa que está ali e use o PD7 como função de I/O comum, GPIO comum. Então, essa configuração que você tem que fazer. Então, você vem e grava. Beleza, gravou o software. Essa configuração aqui, ela só é feita dentro desse programa. Ela não é feita lá no botão de download do Moonriver. O que isso diz para a gente? Quando você tiver o seu software 100% pronto para um produto, vamos dizer assim, você vai usar este programa para gravar o seu microcontrolador. E aí você tem essa opção, como várias outras, por exemplo, proteger para ninguém copiar ele. Então, depois que você fez isso aqui são os Option Bytes. Quem programa os Option Bytes é esse software aqui. Então, o Moonriver lá não vai apagar esses Option Bytes. Então, o que acontece? Se eu venho no Moonriver de novo, faço o download, eu compilo e faço o download, o que vai acontecer agora? Como o software lá já fez a programação para gente dos Option Bytes, que é aqueles bytes que está lá no manual de referência,
e o Moonriver não reprograma esses bytes na opção de fazer download, olha só. Ali, ó, pra gente ver, ó. Já apagou aquele leve brilho que tinha, por quê? Agora ele já não é mais reset, então eles não têm por padrão aquele pull-up. Se eu encosto aqui, nada acontece. Acendeu um pouquinho porque agora estou servindo como uma fonte de corrente, muito pouquinha, né? Mas eu estou servindo e deu um leve brilho ali, mas não resetou. Então agora isso aí, a PD7 é uma I/O comum. E aí a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Então agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou configurar ele, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou D7 saída push pull. Só que eu vou fazer um negócio interessante. Eu já vou fazer um GPIOD para Alt DR. Eu já vou inverter o bit 7. Por quê? Para ficar uma mini animação, né? Enquanto um está aceso, o outro está apagado. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, inverto o bit 7 da GPIOD. Por que que não está alternando? Ah, tá. Nunca ia, né? Então, fazer o download. E vamos cortar. Ah lá, agora sim. Então, o meu LED do PD7 está funcionando agora no pino de reset. E eu posso encostar qualquer coisa aqui, não vai resetar. Então, você libera esse pino para trabalhar como I/O comum. Pessoal, esse pino de reset, você pode usar ele nos seus projetos. Só que se você vai fazer um produto, o pino de reset seria para o produto travou. Então você vai lá e dá um reset nele. Você pode usar esse pino de reset via software. Você cria uma interrupção e dentro dessa interrupção você chama a função de software reset. Vai resetar do mesmo jeito, da mesma forma. Só que se o programa trava, aí o software reset não vai adiantar, não vai funcionar. Então aí você vai ter que desconectar o seu equipamento da fonte e ligar de novo. A solução para você fazer isso, o que seria? Você usar um watchdog. Só que aí já é uma coisa que complica mais um pouco. Mas se você quer usar esse pino, eu recomendo usar um watchdog. Que seria? Você programa X segundos. Eu não resetei o watchdog, então ele reseta automaticamente. Porque pode ter acontecido algum erro no programa, crashado, e o watchdog reseta o programa. Mas isso aí é assunto para outros vídeos. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso. Se gostou, curte, comente, compartilhe, dê sugestões aí embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.